Olá, meu querido e minha querida, nós estamos começando mais um programa Com Fé Venceremos. Com fé em Deus venceremos, com fé na vida, com fé nos nossos potenciais poderemos vencer. É uma alegria muito grande estar entrando aí na sua casa, onde quer que você se encontre. Eu sou o Padre Everson Luiz Kloster e quero meditar a palavra de Deus com você neste dia, pedindo que o Espírito Santo possa ir transformando o meu coração e fazendo de nós melhores pessoas. O tema que nós vamos meditar hoje é Jesus purifica os nossos corações. Nós queremos pedir ao Senhor Jesus que traga a graça da purificação aos nossos corações. Nossos corações que muitas vezes estão manchados, machucados pelo ódio, pelo egoísmo, pelo ressentimento, pela mágoa. E nós queremos pedir ao bom Jesus que purifique os nossos corações, para que nós possamos trazer impresso no nosso coração as virtudes que estão também no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Reze junto comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E nós queremos continuar a nossa oração com o Salmo 46. Deus está conosco. Deus é nosso refúgio e nossa força. Socorro sempre alerta nos perigos. É por isso não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar, se as águas do mar estrondam e fervem, e com sua fúria estremecem os montes. Há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Deus a socorre ao romper da manhã. Povos estrondam, reinos se abalam. Ele alteia sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Vinde ver os atos do Senhor. É Ele quem na terra faz assombros. Quem acaba com as guerras até o extremo da terra. Quebra os arcos, despedaça as lanças e atira os escudos no fogo. Tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus, mais alto que os povos, mais alto que a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veja, meu irmão e minha irmã, que palavra consoladora o Senhor nos traz através das Sagradas Escrituras. O salmista já começa reconhecendo que Deus é nosso refúgio e nossa força. Socorro sempre alerta nos perigos. Que nós também possamos depositar o nosso coração, a nossa confiança nisso, que Deus é o nosso refúgio. Diante das provas que a vida nos coloca, diante das dificuldades, nós temos um refúgio. Nós não estamos sozinhos, nós temos Deus. E Deus é o nosso refúgio, Deus é aquele que nos ampara, Deus é aquele que nos protege. E o salmista continua dizendo, vinde ver os atos do Senhor, é Ele quem faz assombros. Vinde ver os atos que o Senhor também faz na nossa vida, que o Senhor fez na sua vida. Abra seus olhos, meus irmãos e minhas irmãs, para ver os atos bonitos que Deus continuamente faz na sua vida. E o próprio Deus, através do salmista, vai dizer, tranquilizai-vos. Diante das nossas angústias, diante das nossas ansiedades, o salmista nos traz essa mensagem de esperança. Tranquilizai-vos. Fica com teu coração quietinho. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E aqui nas Sagradas Escrituras, dizer que o Senhor está conosco é dizer que o Senhor nos conhece, que o Senhor domina tudo. Então, deixar com que as nossas preocupações não nos alterem, fazer com que as nossas preocupações não tirem a nossa paz, porque tudo nós depositamos e colocamos nas mãos
deste Deus bondoso e misericordioso. E o que nós queremos meditar nesse dia é: Jesus, purifica o meu coração. Como dizia no início do programa, todos nós necessitamos que o nosso coração seja purificado. Seja purificado do nosso egoísmo, do nosso pecado, das nossas falhas, porque todos nós somos miseráveis pecadores, pecadoras, que precisamos da purificação do Senhor. Por isso, quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor vem para purificar a nossa vida. Por isso, te convido a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 2. Vamos direto no Evangelho, ver como o Senhor Jesus purificou e como o Senhor Jesus deseja purificar o nosso coração. Evangelho de São João, capítulo 2, no versículo 13 ao versículo 25. Evangelho de João 2, 13 ao 25. Vamos ler a palavra de Deus. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos o que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpretaram então dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhe Jesus: destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui, nesta passagem, Jesus que purifica o templo de Jerusalém. Nós muitas vezes estamos acostumados com uma imagem de Jesus, mamão com açúcar, desculpa a expressão, mas um Jesus que passa a mão na cabeça de todo mundo, um Jesus que sempre está feliz, um Jesus que fala: não vai acontecer nada, fica tranquilo, você tem que se aceitar, isso e aquilo. Pois é, no Evangelho de hoje nós vemos um Jesus totalmente diferente. Ao contrário, nós vemos um Jesus irado. Nós vemos um Jesus que toma atitudes que fazem com que os judeus fiquem com raiva de Jesus, literalmente com raiva mesmo de Jesus. Nós vemos um Jesus firme, porque assim é Jesus. É claro que Jesus sempre nos acolhe, é claro que Jesus nos ama, é claro que quando nós abrimos o nosso coração para nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deseja nos dar a sua salvação. Mas também é claro que quando o nosso Senhor precisa ser duro e exigente conosco, Ele o será. E é o que aconteceu com a purificação do templo. Por isso, para que o Senhor também purifique os nossos corações, muitas vezes Ele será duro, muitas vezes Ele usará de autoridade para purificar os nossos corações. Se nós somos humildes, realmente nós aceitaremos essa autoridade do Senhor e permitiremos que Ele purifique o nosso coração. Se somos soberbos e orgulhosos, obviamente vamos fazer como crianças, vamos bater os nossos pés e vamos dizer que não, que não, que não, e vamos acabar indo por outros caminhos. Mas para nós entendermos o Evangelho da purificação do templo, nós precisamos ver que Jesus está em Jerusalém. Um pouquinho antes, no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus realizou um milagre em Caná da Galileia, aonde transformou a água em vinho. Você conhece muito bem este milagre. Depois que aconteceu este milagre, diz que Jesus então partiu para Jerusalém. E era tempo da Páscoa. E no tempo da Páscoa judia, obviamente, aí
todos os judeus que estavam em todo o território da Palestina iam até Jerusalém. Por quê? Porque era uma festa obrigatória. Os judeus precisavam ir até Jerusalém para oferecer um cordeiro em reparação dos seus pecados, ou um holocausto, ou para pedir alguma graça para Deus. Então todos os judeus iam. Jesus, como bom judeu, não fez diferente, também foi. Mas o que Jesus encontrou mexeu muito com Jesus. Porque o templo era enorme. Nós estamos falando de praticamente 20 estádios de futebol. Era o tamanho do templo. E o templo, que era um lugar para a adoração ao Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, havia se transformado em um lugar de corrupção. Por isso vai dizer que Jesus, e pegando o texto na íntegra, diz que no templo, quando Jesus chegou, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Ou seja, o templo de Jerusalém estava virando um comércio. Mas por que estava virando um comércio? Porque, claro, tinha uma justificativa. Os judeus que estavam no norte da Palestina não poderiam trazer, e seria muito incômodo, trazer um cordeiro até o templo de Jerusalém. Precisavam fazer um sacrifício. E precisando fazer esse sacrifício, o que eles faziam? Compravam esse cordeiro lá no templo, porque no templo começaram a vender cordeiros. Problema, que eles precisavam fazer o câmbio do dinheiro, porque o templo não aceitava o dinheiro impuro, já que nas moedas vinha impresso a cara do imperador e não podia entrar nenhuma imagem no templo. Então, o que acontecia? Os judeus chegavam no templo e precisavam fazer o câmbio de moeda para a moeda assim chamada pura, para que pudessem fazer e comprar o cordeiro. O problema já começava aí, porque quando faziam o câmbio não era um câmbio justo, era um câmbio injusto. Davam 5 moedas, mas no fim das contas não voltava 5. Não era um câmbio um pelo outro, senão que já cobravam outras coisas. Outra coisa complicada, que o cordeiro para se comprar no templo era muito mais caro do que um cordeiro que várias pessoas, vários pastores cultivavam aí no seu território, no seu lugar. Jesus se depara com tudo isso. E ao se deparar com tudo isso, o evangelista diz que Jesus fez um chicote. Eu fico imaginando, meu irmão e minha irmã, Jesus fazendo um chicote. Provavelmente Jesus se senta na esplanada do templo e vai vendo todo aquele fuzuê. E à medida que vai vendo toda aquela bagunça, ele vai fazendo esse chicote. E diz que depois que esse chicote está pronto, a primeira coisa que Jesus faz é derrubar a mesa dos cambistas. É derrubar a mesa da injustiça. É derrubar a mesa da exploração. E Jesus então vai dizer o quê? Tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E os discípulos então recordaram o que está escrito no Salmo 69, versículo 10. O zelo por tua casa me devorará. Jesus purifica o templo de Jerusalém, tirando a corrupção, tirando a exploração. Porque o templo, que era um lugar para a adoração do Deus uno e verdadeiro, acabou se tornando um lugar de corrupção. Um lugar onde ia muitas pessoas, muitas santas pessoas, para adorar a Deus, mas que infelizmente as autoridades desse templo já não estavam interessadas nisso, senão que estavam interessadas na corrupção, na injustiça, na exploração. Jesus também, meu querido e minha querida, olha para o templo do nosso coração. E muitas vezes, quando Jesus olha para o templo do nosso coração, quem saiba, Jesus também esteja preparando um chicote para entrar no templo do nosso coração e para destronar do nosso coração os nossos ídolos. Porque ao final das contas foi isso que Jesus fez no templo de Jerusalém. Destronou os ídolos dos judeus, o ídolo da opressão, o ídolo da corrupção, o ídolo da falta de misericórdia. Foi isso que Jesus fez. Jesus também deseja entrar no nosso coração
Jesus também deseja entrar na nossa vida e, entrando na nossa vida, Jesus deseja purificar o nosso coração. O nosso coração que foi feito para amar e para servir a Deus. O nosso coração, como vai dizer Santo Agostinho, está inquieto e não encontrará quietude enquanto não descansar em Deus. Muitas vezes esse nosso coraçãozinho, meu irmão e minha irmã, está cheio de idolatria. Idolatria do egoísmo, do pecado, da falta de perdão, da mágoa, do rancor. É nesse coração que Jesus deseja entrar. Só que quando Jesus entrar no nosso coração, não pense que Ele vai passar a mão. Não pense que Ele vai dar um sorrisinho amarelo. Não vai fazer isso. Isso não é de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus precisa ser firme, Ele o será. E se o nosso coração está com idolatrias, idolatria do egoísmo, do pecado, da falta de perdão, do ressentimento, do julgamento precipitado e de tantas outras coisas, Jesus entrará no nosso coração. Mas ao entrar no nosso coração, Ele desejará purificar o nosso coração. Derrubar as mesas do orgulho, derrubar as mesas da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, derrubar as mesas da nossa soberba, derrubar as mesas do nosso orgulho, purificar o nosso coração, para que o nosso coração volte novamente a servir a Deus. Muitas vezes nós não sabemos porque tantas coisas acontecem na nossa vida. Quem sabe você já tenha até perdido a fé, quem sabe tenha perdido a esperança, quem sabe tenha perdido o amor. Porque quando nós deixamos que esses ídolos entrem no nosso coração, nós acabamos deixando com que o amor se apague, com que a esperança se apague e a fé não passe de uma ideia muito distante da nossa realidade. Permitamos então que Jesus entre nos nossos corações, que Jesus entre na nossa vida e, se for preciso, meu irmão e minha irmã, que Jesus faça um chicote e derrube os ídolos do nosso coração, porque isso é caminho de salvação. É caminho para que nós tenhamos uma vida cheia de sentido. Se nós não permitimos que Jesus entre no nosso coração, ou se nós queremos que Jesus entre no nosso coração, mas que deixe o nosso coração como está, meu irmão e minha irmã, é perda de tempo, porque nem Jesus vai entrar no nosso coração. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele entra para transformar o nosso coração. E muitas vezes a transformação do nosso coração passa pelo chicoteamento de nosso Senhor. O Senhor que chicoteia também o nosso coração e fala: meu filho, minha filha, chega, acabou. É preciso começar a amar a Deus de todo o coração. Fu Shin, um bispo servo de Deus americano, estadunidense, vai dizer que muitas vezes a única maneira que Deus tem para entrar em certos corações é partindo certos corações. Meu irmão e minha irmã, não espere que a vida parta o seu coração para que você permita que Jesus entre. Não espere que aconteça alguma tragédia na sua vida para você permitir que Jesus entre no seu coração. Senão que desde agora, desde este instante, assim como Ele entrou no templo de Jerusalém, desejoso de ver aquele templo servindo a Deus, mas viu aquele templo servindo a corrupção, Ele também quer entrar desejoso no templo do teu coração e encontrar o teu coração servindo a Deus. Mas se o teu coração não está servindo a Deus, não se preocupe, permita que Jesus o purifique, permita que Jesus faça uma limpa no seu coração, permita que Jesus destrone os ídolos que estão aí no teu coração e na tua vida. Abra-se para a ação da graça de Deus. E o Evangelho continua nos dizendo que Jesus vai dizer que destruí este santuário e em 3 dias o levantarei. Jesus já estava falando da sua morte redentora. Quando nós abraçamos a vida, quando nós abraçamos a fé em Jesus, Redentor e Salvador, as graças da redenção de Jesus
nos alcançam. Aquelas graças que Jesus trouxe a todos nós, a toda a humanidade na cruz, podem chegar até nós, podem chegar até você, quando você abre o seu coração para a ação de Jesus. Portanto, vamos abrir o nosso coração nesse dia, vamos dizer ao Senhor Jesus, com toda a sinceridade no nosso coração: Jesus, entra no meu coração. Se for preciso, Jesus, usa de um chicote, destrona, Jesus, do meu coração e da minha vida os ídolos que me impedem de te amar. Porque nós precisamos ter um coração que seja capaz de amar nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração que seja capaz de amar a Deus, ao final das contas, é esse o nosso mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração. Mas só conseguiremos amar a Deus de todo o nosso coração se o nosso coração não está repleto de ídolos. Do ídolo do orgulho, do prazer, da vaidade. Eu não sei quais são os ídolos que estão presentes no seu coração. Eu não sei quais são os ídolos que estão presentes na sua vida. Mas eu sei que existe alguém que deseja reinar na sua vida, que deseja trazer um sentido pleno para a sua vida. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele deseja trazer esse sentido para a sua vida, ele deseja reinar na sua vida. Mas ao trazer esse sentido, ao reinar na sua vida, permita que Jesus destrone esses ídolos, que ao final das contas só nos levam a uma vida de frustração, a uma vida de escravidão. Vamos abrir o nosso coração e permitir que Jesus o transforme, que faça o nosso coração mais manso, que faça o nosso coração mais humilde, à semelhança do seu coração. Diga junto comigo: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fique com Deus.